Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, fico muito feliz de estarmos aqui votando hoje, em segunda discussão, um projeto de lei de minha autoria que trata em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Num período muito importante, porque é num período muito próximo do Dia do Trabalhador, que é dia 1º de maio. Um dia muito importante para a nossa sociedade. E o Recife vai estar dando esse presente, ou esse memorial, para que as pessoas que sofreram, que foram vítimas de acidente de trabalho, possam estar sendo lembrados do que aconteceu. Então, você está num período desse, num período onde a gente vai comemorar o Dia do Trabalhador, no próximo dia 1º de maio, um dia de luta dos trabalhadores e trabalhadoras, um dia histórico, um dia onde nós defendemos o direito dos trabalhadores, e um dia que ele é marcado, nesse ano, exatamente pela luta contra a escala 6x1. Ele é marcado pela luta daqueles que querem vida além do trabalho. É essa luta que nós estamos aqui. Pela luta para que as pessoas possam trabalhar com segurança, possam ter mais condição de trabalhar com tranquilidade e não adoecidas, e por isso causando a doença do trabalho, causando acidentes de trabalho. Porque as pessoas estão trabalhando numa escala muito puxada. E é essa escala que tem feito tantas vítimas de acidente de trabalho. Então, o 1º de maio chega nesse momento, num momento muito importante, tratando sobre isso, sobre a escala 6x1, que foi tratado nessa casa ontem. Mas é porque para garantir a vida das pessoas, para que as pessoas não se acidentem e não se precisem, como nós precisamos fazer uma lei em memorial, para que sobre as pessoas que perderam a vida ou se acidentaram. Isso é muito duro, isso é muito sério. Tem pesquisa, se falou ontem aqui em pesquisa. Qual é a pesquisa que garante que mude a escala 6x1? Mas existe uma pesquisa que diz que 30% dos trabalhadores brasileiros estão adoecidos. 30% dos trabalhadores brasileiros estão trabalhando no limite da sua condição de trabalho. São essas pessoas que estão adoecidas, e isso é sério, isso é muito grave, isso é muito sério, e nós não podemos deixar de fazer alguma coisa para poder proteger as pessoas. Quantos mais trabalhadores nós vamos ver morrer por acidente de trabalho? Quantos? Então, a gente chega num período da nossa história, essa história que a gente está lutando para que o acidente de trabalho não se repita. Por isso é muito importante lutar contra a escala 6x1. É muito fácil vir aqui e dizer que é a favor de trabalhador, que é a favor de trabalhadora. E na hora de votar, todos eles votaram a favor de quê? A favor que a escala 6x1 permaneça. Então, são coisas dessa natureza. E eu sou contra essa escala, por quê? Porque as pessoas estão adoecendo, estão adoecidas. E isso não pode continuar acontecendo. A primeira luta, vereadora Jo, ela começou quando foi instituído o 1º de maio, lá em 1886, quando os trabalhadores foram para a rua, sabe contra quê? Sobre a escala 12 horas diárias.
E naquela época, sabe o que aconteceu lá em Chicago, nos Estados Unidos? 3 trabalhadores foram mortos no dia 3 de maio. O dia foi dia 1º de maio. E dia 3 de maio, 3 trabalhadores foram mortos. Aí depois, houve outra movimentação, outra manifestação, que explodiram a bomba, e mais 100 trabalhadores foram entre feridos e mortos, uma multidão de trabalhadores e trabalhadoras, pela polícia, que reprimiu o trabalhador. Então, nós precisamos, sim, continuar lutando por garantia de qualidade de vida para os trabalhadores. Mas eu escuto a vereadora, Jô. Eu me somo total com o seu requerimento, vereador, porque como eu fiz, o projeto. O projeto é que eu fiz uma fala ontem aqui justamente porque essa questão da escala 6x1, de ser contra a escala 6x1, é para ter qualidade de vida desses trabalhadores e trabalhadoras que estão no dia a dia, no espaço de trabalho, que muitas vezes não tem um lazer com sua família. E aí, tendo essa movimentação a nível nacional de abraçar e reforçar que o trabalhador tem que ter vida além do trabalho, é importantíssimo. Não à toa, vários parlamentares, junto com a deputada Érica Hilton, lutando para que essa PEC passe, para que tenha mais direitos, porque a gente vem perdendo direitos desde a reforma trabalhista para hoje, e assim, o patronal não está pensando na qualidade de vida dos seus trabalhadores. Então, ter vários projetos reforçando e colocando essa PEC como um ponto central da classe trabalhadora, da luta da classe trabalhadora, é importantíssimo. Então, me somo totalmente com o seu projeto aqui na casa. Muito obrigado, vereadora. E foi muito bom você ter trazido essa discussão ontem. Essa discussão ela é muito emblemática, porque ela chega no momento onde alguns estão morrendo de medo, como sempre morrendo de medo do direito do trabalhador. Não queriam que o povo preto, negro, deixasse de ser escravo, porque tinha que trabalhar para eles. Depois queriam que continuasse trabalhando 12 horas, porque ia quebrar o mundo, ia quebrar tudo. Eles sempre dizem que vão quebrar, mas na verdade eles estão quebrando. É o trabalhador, é a trabalhadora. Hoje, segundo pesquisa, 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem de síndrome de burnout. 30% dos trabalhadores brasileiros. É o segundo país que mais tem isso. Isso foi perguntado ontem. Cadê? Onde é que está a pesquisa? A pesquisa está aí, na doença do trabalhador, no sofrimento do trabalhador, e nós precisamos defender. Então, esse momento de 1º de maio é um momento de luta, para que não tenha mais pessoas acidentadas. Por isso, o nosso projeto do memorial. Mas 1º de maio é o momento que a gente tem que botar. A escala 6x1 tem que ser uma luta do trabalhador, da trabalhadora, luta em defesa do direito, luta em defesa da vida e da família. Mas eu escuto a vereadora Cida. Vereador Luiz Eustáquio, parabéns pelo seu projeto de lei. Termos um memorial das vítimas que sofreram acidente de trabalho é extremamente necessário, inclusive para a gente prevenir, para a gente saber que trabalho também mata. E um dos motivos que a gente morre no trabalho é por estar exausto, é por não ter equipamentos corretos, é para o trabalhador trabalhar sem nenhuma proteção, é por trabalhar horas a fio, com sono, com fome. Então, tanto a sua lei, quanto o requerimento que nós aprovamos aqui da nossa autoria, uma nota de apoio à deputada do PSOL, Érica Hilton, pela sua PEC, que vai propor a implantação da escala 4x3, ou seja, trabalhamos 4 dias, folgamos 3, uma tendência mundial que não vai quebrar sobre hipótese alguma os empresários, porque, na verdade, a gente tem que rever essa história de que empresário quebra quando paga mais ao trabalhador. Os lucros das empresas são enormes.
O que a gente precisa é dividir essa fatia do lucro com quem faz a riqueza do nosso país, que são trabalhadores e trabalhadoras. Então, parabéns. Eu tenho certeza que nós vamos ter esse memorial na nossa cidade e ele vai ser um exemplo para todo o país. Parabéns, vereador. Obrigado, vereadora. E a gente não pode, você que defende trabalhador, quem defende trabalhador, realmente, quem defende trabalhador, defende a saúde do trabalhador, defende a proteção da vida do trabalhador. E não é possível você trabalhar de forma exausta. 85%, 75% dos homens, através de pesquisa, falando de pesquisa, estão exaustos no trabalho. 85% das mulheres. E por que será que elas são mais? É porque elas trabalham mais, estão exaustos no trabalho. E isso significa acidente de trabalho. E isso significa morte de pessoas. É por isso que esse 1º de maio tem que ser um marco na vida das pessoas, da defesa do direito do trabalhador e na luta contra essa jornada 6x1. Essa luta é uma luta do povo brasileiro. E todos nós precisamos estar nessa luta. Mas eu escuto a vereadora. Obrigada, vereador Luiz Eustáquio. Eu gostaria de parabenizar o vereador pelo projeto apresentado e também pela conduta do vereador, de ser um vereador que sempre defendeu a causa da luta da classe trabalhadora. Eu me somo ao vereador e dizer que eu sou contra a escala 6x1, por entender que a escala 6x1 é uma escala escravocrata, uma escala que humilha e que faz com que o trabalhador fique preso a uma jornada exaustiva. Quem defende a família é contra a jornada da escala 6x1, por entender que a família precisa ficar mais junto, que o trabalhador tem que ter o direito de aproveitar um final de semana com a sua família. Por isso, enquanto vereadora da cidade do Recife, eu apresentei um projeto que visa garantir a escala 4x3, sem a redução do salário dos trabalhadores, e assim como a vereadora Jo Cavalcante também apresentou um projeto que visa garantir também uma escala que faz com que o trabalhador tenha mais qualidade de vida. Ontem a vereadora Cida Pedrosa apresentou um requerimento muito importante e eu consigo perceber, vereador Luiz Eustáquio, que nessa casa existem vereadores que são compromissados com os trabalhadores da cidade do Recife, que são compromissados com os trabalhadores do Brasil, e queria parabenizar mais uma vez a conta do vereador de estar sempre ao lado dos trabalhadores da cidade do Recife. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Incorporo o seu à parte e digo o seguinte: eu queria chamar a atenção dos vereadores dessa casa, dos vereadores que defendem de verdade o trabalhador. É muito fácil falar de defesa de trabalhador quando você está discutindo o aumento salarial. Mas no cerne da defesa do direito do trabalhador, você vir aqui e votar contrário. Você ter posição contrária ao trabalhador. É muito fácil você jogar para a plateia aqui e dizer: é um absurdo, um aumento tão pequeno. Mas, na verdade, na hora de falar a verdade, na hora de defender o direito do trabalhador, você é o primeiro que diz: não, as empresas vão quebrar. Vai quebrar a empresa, o trabalhador tem que trabalhar, porque, do contrário, quebra a empresa. É muito fácil você vir aqui defender direito e não ter posição do direito de defender corretamente o trabalhador. Eu quero dizer para vocês, a direita desse país está morrendo de medo dessa luta contra a escala 6x1, porque ela dialoga com o trabalhador, ela dialoga com o trabalhador direito, porque eles estão dialogando com o trabalhador, mentindo, enganando, por dentro de setores organizados, mas eles não fazem, realmente não buscam garantir direito de trabalhador. Isso é uma mentira,
Eles falam muito bem aqui no momento, mas no final, na hora de fazer uma lei que garanta direito do trabalhador, eles não têm coragem de fazer, porque eles não têm compromisso com o trabalhador, compromisso com a luta do trabalhador. Então, quero dizer aqui, viva 1º de maio, viva o trabalhador, viva todos os trabalhadores e trabalhadoras desse país, e nós vamos continuar lutando em defesa dos trabalhadores. Estamos juntos nessa luta.